a nossa disciplina, retomando a nossa linha de raciocínio sobre as ferramentas de qualidade. Tenho uma aula hoje planejada para vocês bem bacana, onde a gente vai abordar algumas ferramentas em especial, e vocês vão ver que essas ferramentas vão contribuir bastante para o entendimento das alternativas que nós temos no meio gerencial. Ok? Eu vou pedir para vocês, enquanto os demais colegas ainda não acessaram a nossa aula, mais 4 minutinhos. E aí, 7 horas e 5 minutos a gente retoma, então, para daí sim começarmos para valer a nossa aula de hoje, para dar tempo para os demais irem chegando também, tá bom? 5 minutinhos de tolerância. Ok, pessoal? Todos bem? Todo mundo aí? Vamos começar, então, a nossa quinta aula, né? Contando que na semana passada nós não tivemos uma aula tradicional, tivemos uma aula, né, com um conteúdo que foi passado para vocês em razão do feriado e algumas questões avaliativas no sentido de explorar um pouco mais o material que foi passado também. Bom, um recado, antes de começarmos nosso encontro de hoje, é que nós temos, até a nossa próxima avaliação, essa aula e mais uma, né, onde nós iremos abordar mais a fundo a parte que envolve os sistemas de planejamento, de controle e de geração de indicadores que a qualidade aborda nesse sentido. Na aula da semana passada, nós já demos uma ênfase mais específica em algumas ferramentas, né, importantes para a definição
de quesitos de qualidade organizacionais, e essas ferramentas, elas auxiliam muito na questão da elaboração de meios e fórmulas de administrar a qualidade internamente nas organizações. Eu desejo boa noite a todos, que todos sejam muito bem-vindos, né? Alguém gostaria, antes da gente começar, pessoal, de tirar alguma dúvida do trabalho da semana passada, alguma dúvida em relação ao envio, né? Se porventura alguém não conseguiu enviar, ou se porventura alguém ficou com alguma dúvida, algum questionamento específico sobre as questões que foram passadas, vocês podem tirar essas dúvidas agora, não tem problema, tá? O professor, eu fiz o reenvio de novo, não sei se o senhor viu lá. Jefferson, eu lembro de ter visto teu e-mail sim, tá? Eu só não consegui ainda dar o recebido para todo mundo, tá? Mas eu casualmente eu vi teu e-mail lá sim, já de antemão já te digo que eu recebi sim, tá? Tá, beleza. Tá certo. Bom, pessoal, já que não temos nenhum questionamento nesse sentido, né, da nossa última aula, então eu convido-os a começarmos a nossa aula de hoje, onde falaremos mais especificamente sobre sistemas de planejamento e controle, conforme está previsto no nosso cronograma, tá? Porque a aula de hoje, ela é um pilar, ela é um alicerce muito importante para o entendimento, de fato, sobre as ferramentas de gestão dentro das empresas. Hoje vai ser uma aula mais expositiva, uma aula não tão comprida também, como já foram algumas. Hoje nós iremos mais direto ao ponto e relacionar essas ferramentas também com a importância de trabalhá-las, tá? Então, como eu sempre gosto de enfatizar isso a cada encontro que nós temos, não deixem, pessoal, não fiquem com dúvidas, não deixem de tirar as suas dúvidas, não deixem de fazer os seus questionamentos, vocês podem fazer associações do que a gente está trabalhando em aula, né, com o dia a dia de vocês, da aplicabilidade dessas ferramentas no cotidiano de vocês, de como vocês conseguiriam aprimorar essas ferramentas, né, e de que forma a gente conseguiria colocá-las em prática, e em todos os aspectos que fazem relação com essas ferramentas, né. Muitas vezes a gente estuda sobre determinada ferramenta de qualidade, né, e a sua aplicação, ela requer, né, que a gente faça uma modificação interna muito grande. Então, nem toda a realidade empresarial ela é igual. Então, é importante que a gente consiga identificar qual é a nossa realidade empresarial, qual é o tamanho do nosso negócio, quem são as pessoas que fazem parte desses processos, para que a gente consiga avaliar, né, se determinada ferramenta tem uma aplicação ou não na nossa realidade, certo? Para mim poder passar o material para vocês, eu gostaria só que vocês me sinalizassem, por gentileza, se vocês estão enxergando a tela. Sim. Por favor. Tudo certo? Beleza. Então tá, vamos lá. Pessoal, conforme nós iniciamos essa disciplina lá no início, falando que estudar gestão de qualidade significa modificarmos todos os aspectos de processos, e não só processo, mas todas as questões que envolvem os resultados que a nossa organização ela obtém, né? Hoje nós veremos mais a fundo da importância de nós sabermos lidar com esses resultados e como chegar nesses resultados, quais as ferramentas que irão nos ajudar e principalmente a entender mais a fundo o que de fato determinado resultado quer mostrar, né, com determinada ferramenta que nós estamos utilizando. Então, começando uma parte mais conceitual, qualidade, pessoal, ela se define como conformidade. Uma vez que eu tenha conformidade, padrão, naquilo que eu estou fazendo internamente na minha organização, a tendência e a chance de eu conseguir desenvolver um produto ou um serviço que atenda aos requisitos mínimos que os meus clientes esperam, ela é maior. Então, a qualidade, ela serve justamente para me mostrar que a padronização dos resultados, ela é importante justamente por isso,
Porque uma vez que eu faça sempre a mesma coisa ou as mesmas coisas, de modo a aprimorar a forma como eu faço determinado processo, é justamente esse resultado que eu espero melhorar. Sempre obter um resultado melhor naquilo que eu venho a fazer, buscando uma redução de erros, redução de perdas e um aumento de produtividade que lá no final eu vou ganhar. Então, esse sistema de padronizar resultados, ele leva também a uma questão de prevenção. Prevenção no quê? Tudo que eu faço de processos internos, que eu venha a trabalhar de modo a aperfeiçoá-lo, eu estou prevendo, eu estou obtendo formas de prevenir, por exemplo, falhas no processo, todas aquelas perdas relacionadas a processo, inclusive de mão de obra, perdas relacionadas a material humano também são computados aqui, né? E todos os outros prejuízos que a forma errada com qual eu faço determinado processo me acarreta no final de algum resultado. Então, na administração a gente costuma falar que a aperfeiçoação constante e a padronização naquilo que a gente faz, ela tende a nos levar a um aprimoramento desses resultados. E a defeito, quanto mais próximo de zero eu conseguir chegar, melhor. Claro, falando de perdas, né, pessoal? Outros indicadores são importantes que eu também avalie, né? Indicadores de resultado, por exemplo, me dão um embasamento maior que eu não posso chegar perto de zero, tenho que sim obter os resultados melhores possíveis. Então, uma vez que eu padronize esses resultados, que eu tenha controle de perdas e que eu tenha cada vez mais uma melhor formulação desses processos internos, a qualidade, ela me resulta, né, que a falta de subsídios para controle e aperfeiçoamento desses processos me levam, né, a parte oposta dela é a não conformidade. Através da não conformidade, eu obtenho resultados não tão esperados, né, no meu planejamento, e muitas vezes até prejuízos maiores no meu processo final. Quando a gente fala em qualidade também, pessoal, nós precisamos associar qualidade com os métodos, com os meios através dos quais eu vou tentar buscar melhores resultados, né? O programa de gestão de qualidade, ele tem as suas bases, os seus pilares, baseados em alguns componentes que são importantes nesse processo. Por exemplo, para mim conseguir mapear determinado processo, mapear determinado resultado que eu pretendo atingir, eu preciso, primeiramente, saber o que eu tenho na mão. Eu preciso saber o que compõe o meu negócio, primeiramente. Qual é o meu material humano? Quais são os meus recursos financeiros? Qual é a minha estrutura? O que complementa a minha estrutura empresarial? Para, com base nisso, eu poder estabelecer objetivos e metas, né? Eu sabendo que a minha realidade empresarial me permite almejar números melhores, eu vou traçar os meus objetivos e as minhas metas baseadas nesses números que eu levantei. Aqui na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre o método Kaizen. Kaizen a gente vai conceituar ele em seguida, mas basicamente o Kaizen ele representa, pessoal, o fazer melhor a cada dia, né? O que eu estou fazendo hoje na minha organização que eu poderia estar fazendo melhor com os mesmos recursos que eu tenho disponíveis? É importante nós avaliarmos essa forma de pensar, porque através do método Kaizen, ele nos permite modificar as formas como nós estamos fazendo os nossos processos nos dias atuais e comparar com os resultados que eu obter através de uma modificação nesses perfis. Bom, uma vez que eu tenha os meus objetivos, uma vez que eu determine a forma como eu vou aplicá-los no meu ambiente empresarial, eu vou definir as ferramentas que eu vou utilizar. E algumas ferramentas das quais eu julgo importantes, das mais importantes, digamos assim, umas ferramentas mais de fácil aplicação também, né, vão compor o método de aplicação desses objetivos
para que com esses resultados que eu vier atingir, eu consiga treinar a minha equipe, modificar os meus processos para, baseado no que o método Kaizen nos mostra, sempre buscar uma melhoria constante naquilo que eu venha fazendo. E isso, pessoal, para nós gestores da qualidade, para nós, eventualmente, que iremos ocupar cargos de avaliação, de controle, de resultados, né? Eu não sei se alguém de vocês já tem essa função na sua empresa, ou já teve, né? É importante nós sabermos entender o que os números nos mostram, o que os números nos dizem, porque uma modificação de resultado, ela pode estar indicando que o processo ele tá sendo executado de uma forma não correta, dentro de uma não conformidade, né? Muitas vezes um resultado financeiro, ele aparenta, através de um número que ele representa, ele não mostra por inteiro aquilo que compõe aquele resultado. Mas nós, enquanto gestores, precisamos saber interpretar se lá no meio do processo nós não temos lá um gargalo que muitas vezes está fazendo com que eu tenha muitas perdas nesse processo, fazendo com que eu tenha uma rotatividade de pessoas nesse processo, que consequentemente leva a uma não padronização, né? Então, por isso que eu digo, é importante, além de entender as ferramentas que eu estou utilizando, né, é muito importante eu entender os resultados que eu estou obtendo com essas ferramentas. Adiante. Vamos falar um pouquinho, pessoal, de como a gestão da qualidade evoluiu de uns anos para cá, e também a forma como avaliar essas ferramentas também acabou evoluindo, tá? Então, no Brasil, na década de 80 e 90, nós tínhamos uma preocupação muito grande com a asseguração daquela qualidade inicial no processo, né? A ênfase, ela sempre foi dada com maior destaque no resultado final, né? E não no decorrer do processo. Então, nós tínhamos sistemas de qualidade que indicavam algumas normas e controles de melhoria que eram baseadas, né, não tanto na questão humana do processo, mas sim na parte mais voltada ao produto. Esses métodos, essas ferramentas de qualidade, com o passar dos anos, assim como todo o ambiente profissional e a forma como a gente entende do estudo das empresas, eles acabaram se modificando e o desdobramento desses resultados, eles acabaram focando mais em avaliarmos o processo como um todo, destacando todas as suas partes e todos os seus componentes. Se lá na década de 80 nós tínhamos um controle, ou nós tínhamos uma preocupação muito maior no resultado que era obtido, hoje em dia, nos dias atuais, há uns anos que isso vem ocorrendo, nós temos uma constante preocupação em todo o decorrer do processo. Então, a partir daí, com essas modificações nas importâncias e naquilo que determina, de fato, o que as empresas vêm a priorizar, nós tivemos um incremento e uma aplicação de novas ferramentas e tecnologias baseadas na padronização e controle dessas atividades. Bom, o ISO, eu acredito que todos já tenham ouvido falar do ISO, nós temos alguns tipos de ISO, ISOs mais focados na parte industrial, outros tipos de ISO mais focados na parte ambiental. Dependendo do tipo de atividade, nós temos um tipo de ISO a ser explorado. Eles surgiram dos anos 90 para cá, onde houve um incremento nesse destaque dessa importância de como as atividades eram feitas no Brasil. Vou pedir um minutinho para vocês, que eu acredito que tem algum colega querendo entrar aqui. Sim. Retornando. Bom, por que nós entramos nesse assunto, pessoal? De modo a entender como a questão da qualidade ela evoluiu de uns anos para cá. Porque uma vez que eu tenha ferramentas que eram utilizadas lá nos anos 80, lá nos anos 90, obviamente essas mesmas ferramentas, elas até podem ter uma aplicação nos dias atuais. Só que nós precisamos entender que a realidade empresarial da grande maioria dos negócios, ele é outro. Empresas que tinham determinadas preocupações nos anos 80, hoje se preocupam com outras questões. Até mesmo entrando em outras áreas de pesquisa, como, por exemplo, marketing, recursos humanos, que a gente dá muita ênfase aqui também, né?
cabe destacar que a evolução é constante. Ontem nós tínhamos maneiras de trabalhar determinadas questões que amanhã já não serão as mesmas, né? Com o avanço tecnológico, até mesmo com a pandemia, através da pandemia a gente aprendeu a fazer muitas coisas de formas diferentes, né? Logo, esse meio, essas formas de fazermos coisas diferentes, resultaram também em novas ferramentas, novas maneiras de se pensar e de se fazer. Por isso é importante eu compreender a forma como essa evolução aconteceu, para que eu consiga acompanhar essa evolução e estar sempre atualizado no sentido de atender aquela demanda e aquelas exigências que os meus clientes estão buscando. Bom, falamos anteriormente no método Kaizen. Vamos exemplificá-lo para que todos consigam entender, né? Por que o método Kaizen ele vem a ajudar e a propiciar uma melhor análise naquilo que a gente faz internamente. Kaizen é uma palavra oriental, pessoal, que representa mudar para melhor, né? Aqui vale um pequeno destaque, que o método Kaizen ele é perfeitamente aplicável também nas nossas vidas, não só nas nossas empresas. Uma vez que eu tenho uma preocupação, né? Notem, observem, que o círculo, o fluxo do Kaizen, ele mostra justamente isso. Eu preciso investigar os dados disponíveis para determinada ação, eu preciso listar esses dados, né, para que com esses dados eu consiga entender, né, o que nós chamamos de design. Design, pessoal, entendam, a forma como eu vou colocar as coisas, como eu vou ajustar as coisas. Se nós trazermos isso para o meio empresarial, a forma como eu vou organizar os meus processos, a forma como eu irei organizar os meus recursos humanos, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, os maquinários, a minha localização, a minha estratégia como um todo, né? Eu preciso listar esses dados, fazer esse processo de investigação, ajustar a melhor forma de fazer, e uma vez que eu execute esse método e obtenha determinado resultado com ele, eu consigo e eu preciso constantemente fazer ajustes, para que com esses ajustes eu aprimore essa forma de fazer e faça esse fluxo sempre girar e eu sempre estar permeando e buscando novas maneiras de se fazer cada vez melhor. Por isso que o método Kaizen, ele nos dá um embasamento muito importante, principalmente na área, se nós pegarmos aqui um exemplo das empresas industriais, né, onde existe uma constante preocupação em sempre se fazer melhor, se fazer mais e com menor custo, né? Então, essa preocupação, ela é perfeitamente colocável no método Kaizen e perfeitamente possível de se passar para toda uma equipe, uma vez que uma equipe compreenda esse método, a chance de fazer mais e melhor, ele é muito grande. Visto a parte conceitual do Kaizen, né, aqui eu vou me permitir pular um pouquinho, porque o que está resumido aqui foi exatamente o que eu passei para vocês, tá? Ainda como complemento, o método Kaizen, pessoal, ele pode ser visto como um grande guarda-chuva, né? Ele abrange todas as técnicas, todas as melhorias que eu preciso buscar, né? Fazendo com que eu, de forma harmoniosa, consiga tirar o máximo proveito de cada elemento que compõe esse processo, né? O método Kaizen foi instituído por Masaaki Imai, né? Um oriental que buscava constantemente a padronização e a melhor forma de se fazer as coisas. Logo, essa técnica, de tão certo que ela acabou dando na sua aplicação em determinadas situações específicas, ela foi trazida para dentro da administração para ser trabalhada em processos. Bom, ainda como algumas características importantes que o método Kaizen, através dos seus conceitos orientais, ele consegue nos passar, tá? Uma vez que eu aplique, uma vez que eu entenda o método Kaizen, eu consigo, por dar uma ênfase maior naquilo que eu estou fazendo e consequentemente, entender melhor os processos, com isso, eu consigo dar uma melhor orientação para os meus clientes, para os consumidores. Eu preciso necessariamente dar um enfoque no controle total da qualidade. Uma vez que eu entenda os meus processos e que eu busque a constante melhoria, eu vou entender melhor das formas de controle que eu estou dando nessas etapas do processo, né? O método Kaizen
permite associar outros elementos empresariais, como, por exemplo, a robótica, quais são os processos de automação que eu tenho no meu negócio. Aqui eu coloco também os avanços tecnológicos e outros métodos que também podem perfeitamente ser incluídos no Kaizen, como, por exemplo, o método Kanban, que também é um método oriental, né? Sempre buscando, sempre tentando achar formas de buscar uma melhoria naquilo que eu estou desenvolvendo no meu negócio. O método Kaizen, pessoal, ele tem alguns enfoques na busca por alguns resultados específicos, tá? Uma vez que eu saiba trabalhá-lo, uma vez que eu saiba aplicá-lo no meu negócio, eu tendo a ter, né? Eu tendo a obter, melhor dizendo, uma maior rapidez na execução dos meus processos, eu tendo a obter os resultados mais imediatos das dúvidas e questões que são levantadas no decorrer desse processo, eu tendo a obter quebra de paradigmas, eu enfoco no meu trabalho de equipe, eu aprendo, eu dou a possibilidade para os meus colaboradores aprender os métodos, as etapas do processo, fazendo e refazendo para buscar essa melhoria constante, né? Eu tenho novas maneiras de buscar administração, eu tenho um foco mais voltado para o estratégico, porque eu preciso passar isso também para essas pessoas que compõem esse processo, do que a sua etapa, do que o seu processo contribui para o resultado final do negócio, né? Com isso, uma vez que o meu colaborador entenda a sua função estratégica do negócio, a chance de uma redução de desperdício e a chance dele indicar novas maneiras de fazer, né, a instigar a criatividade, a instigar maneiras de buscar melhoria na produtividade, ela aumenta. Observem, pessoal, como eu listei aqui algumas características do método Kaizen, nós teríamos muitos outros, né? Mas o Kaizen é perfeitamente uma ferramenta que nós vamos, que vale a pena a gente dar um enfoque especial, entendê-la, porque ela é perfeitamente aplicável na grande maioria dos negócios. Ela não tem custo de implantação, né? Basta eu entendê-la, basta eu conseguir listá-la, né, listar elementos que vão compor essa ferramenta e tocar ela para rodar, que certamente ela vai dar bons resultados e bons frutos para qualquer negócio. Bom, falando um pouquinho, pessoal, sobre, listamos aqui o Kaizen e a sua aplicação, nós já tínhamos trabalhado algumas outras ferramentas, né, como, por exemplo, o 5S2H, como, por exemplo, o método SWOT, né? Acho que vale a gente fazer um enfoque aqui também no Seis Sigma. O Seis Sigma, ele também é uma ferramenta de controle que nos permite definir e analisar prioridades que eu tenha dentro do meu negócio a partir dos dados que são compilados e analisados. Vamos por partes, tá? Vamos aqui nas características conceituais dessa ferramenta para que a gente consiga entender a sua aplicação. Através do Six Sigma, do Seis Sigma, falem, entendam como queiram, né? Essa ferramenta, ela identifica características e componentes importantes para que eu consiga, através desses componentes, dar uma melhor ênfase na qualidade do meu produto, para que, com isso, eu atenda ao meu cliente, eu satisfaça a necessidade do meu cliente de uma melhor forma, de uma melhor maneira. Através do Seis Sigma, eu consigo identificar quais são aqueles processos chaves que produzem efeitos, né, num controle de qualidade. O que eu quero dizer como um processo chave, pessoal? Vamos imaginar um exemplo prático. Uma vez que eu tenha um componente, que eu desenvolva um produto com alto valor agregado, né? Adianta eu desenvolver e produzir um veículo sem motor? Não adianta. Então, eu posso dizer que a produção, que a confecção, que a implantação de um motor e um veículo, ele é um processo chave, né? E uma vez que eu não destine uma maior atenção nesse processo chave, eu posso ter todo um processo comprometido. Então, o Seis Sigma me mostra justamente isso, né? Meça, analise, né? Avalie, melhore os seus processos, entenda quais são os seus processos chaves e monitore os resultados para que, com isso, eu consiga controlar aquelas informações que eu obter através dele. Bom,
Aqui eu vou pular, pessoal, que é uma representação um pouco mais simples do que é o Seis Sigma, tá? E vamos falar um pouquinho de uma outra ferramenta que também nos instiga bastante e que também nos mostra algumas maneiras diferentes de pensar o nosso negócio, né? O 5S, tá? O 5S, ele nos possibilita entender a sua aplicação da seguinte forma. Ele, através do 5S, que surgiu na década de 60, por que eu estou dando essa ênfase aqui, tá? Porque nós falamos anteriormente na evolução que algumas ferramentas tiveram, né? Logo, observem que o 5S, apesar de ser uma ferramenta lançada nos anos 60, ela ainda permeia as suas características na utilização, né? O 5S é composto de 5 ações importantes para a definição de um determinado processo para chegarmos a algum resultado específico. Bom, o resultado que nós queremos chegar através do 5S é um resultado que permeie a utilização dos seus componentes, que priorize a arrumação desses componentes, a forma como eu vou organizá-los, entendê-los, né, representado aqui por limpeza, e o bem-estar e a autodisciplina para o desenvolvimento dessa ferramenta. O 5S, ele tem como um senso de utilização, né, separar aquilo que é necessário daquilo que não é necessário no meu negócio. Uma vez que eu consiga entender aquilo que é desnecessário para o meu negócio, tá? Pequenas ações, pequenos componentes, pequenas tarefas que eu consiga descartar e não destinar tempo, né, não perder tempo na sua execução, faz com que eu melhore o meu senso de utilização, né? O meu senso de limpeza faz com que eu consiga passar para o meu colaborador que ele precisa sempre permear por um ambiente limpo e funcional. Uma vez que eu tenha no meu negócio um ambiente limpo e funcional, faz com que o meu colaborador tenha uma melhor execução das suas tarefas, e com isso ele tenha mais vontade de buscar uma padronização e melhores resultados também nas suas tarefas. Além do senso de utilização e do senso de limpeza, nós temos a ordenação. O que é uma ordenação? Seria colocar as coisas em ordem. Eu preciso entender o que de fato é importante no meu negócio. Com esse senso de ordenação, eu elimino componentes que não agregam também no meu processo produtivo. O senso de disciplina, pessoal, que é difícil de passar para um quadro de colaboradores, por exemplo, questões básicas do dia a dia, né? Se você utilizou determinado item, guarde. Se você abriu determinado compartimento, feche. Ligou, desligue, né? Quebrou, conserte. Esse senso de utilização, esse senso de disciplina, ele faz com que o nosso ambiente profissional, o nosso meio profissional fique mais organizado também para que a gente consiga executar essas tarefas da melhor forma. E um senso de padronização, né, é aquele senso que instiga os meus colaboradores a buscar sempre as mesmas formas, né, uma vez que você identifique quais são as formas corretas de utilizar determinados equipamentos, que eu consiga fazer isso de uma forma padrão, conservando sempre a higiene no local de trabalho. Bom, uma empresa, pessoal, que saiba colocar e organizar essas questões, ela com certeza ela larga na frente no quesito da gestão da qualidade total. Porque, comparado com uma realidade geral das organizações, eu posso dizer para vocês que mais de 80%, né, com certeza mais de 80% das empresas, no âmbito geral, elas não se preocupam com a forma com que elas estão fazendo os seus processos, a forma como elas estão organizando os seus recursos. Elas simplesmente executam, né, obtêm resultados e não sabem trabalhar com esses resultados. Então, aqui, levando em consideração isso que eu falei para vocês, nós temos um pensamento gerencial para que a gente consiga avaliar, tá? Uma empresa com bom desempenho, observem bem o exemplo que eu vou passar para vocês. Uma empresa que obtém um bom desempenho, ela gasta 80% dos seus esforços na prevenção de problemas.
Vamos de novo. Uma empresa que tenha um bom desempenho, ela gasta 80% de seus esforços na prevenção de problemas. Uma empresa com baixo desempenho, né, ela gasta 90% do seu tempo corrigindo sintomas, em vez de causas e problemas. Captaram? Vocês viram a importância, pessoal, da gente entender, compreender, melhor dizendo, e implementar mecanismos para sempre melhorar os nossos processos internos, prevenindo problemas, ao invés de gastar tempo depois corrigindo falhas? Então, deixo para vocês esse pensamento, para que vocês avaliem a importância que a gestão de qualidade tem nas organizações. Bom, aqui, nessa figura está representado para vocês o nosso bem maior. Qualquer negócio, eu gosto muito de enfatizar isso. Qualquer negócio, independente da sua área de atuação, ele necessita de pessoas unidas, ele necessita de um quadro que permeie por uma organização, que permeie por uma parceria, né? Por que as pessoas nessa gravura estão representadas por cores diferentes? Imaginem que essas cores representem setores, funções, atividades diferentes. Se uma atividade ela existe na organização, é porque ela faz parte de um processo e que esse processo, que essa atividade específica que compõe esse processo, ele é importante para o meu produto final. Então, essa figura representa tudo o que a gente precisa compreender. Mais do que termos um quadro parceiro, mais do que termos pessoas unidas, nós temos que ter setores unidos, sempre focando e permeando por melhores maneiras de se produzir, por melhores maneiras de se pensar o negócio, para que o resultado final seja satisfatório para todo mundo. Bom, pessoal, por que a gente estuda a qualidade total? Por que existe essa disciplina de gestão de qualidade aqui no curso de vocês? Por que a gente precisa entender essas ferramentas, né? Porque o mercado está exigente. Quando eu falo que o mercado está exigente, ele está mesmo. Hoje em dia, a concorrência está muito grande em qualquer setor que você for explorar. Qualquer setor que você resolver investir, abrir o seu negócio, você vai ter uma concorrência muito grande, você vai ter pessoas que saibam fazer de igual forma ou melhores que você vai ter pessoas que tenham capacidade de produção maior, né? Mas a gente precisa focar, pessoal, naquilo que a gente se propõe a fazer. Se eu constituo um negócio focado, né, com o objetivo de atender determinado público com um produto de qualidade, eu não posso, de maneira nenhuma, desfocar disso. Eu preciso entender que, uma vez que os meus clientes estão mais exigentes, uma vez que eu entenda que a minha concorrência ela é ampla, né, e que existem muitas vezes determinados setores aí com uma concorrência até mesmo desleal, eu tenho que focar naquilo que eu estou fazendo e tentar executar da melhor forma. Por isso é importante eu entender o que compõe o meu negócio e quais são as maneiras de se fazer. Quem é que se beneficia com essa qualidade, pessoal? Uma vez que eu tenho essa ênfase, que eu tenho esse foco na melhor produção dos meus produtos e serviços? Os meus clientes, né? Os meus stakeholders. Para quem não se lembra, os stakeholders são todos aquelas pessoas, aquelas empresas que estão diretamente envolvidas no meu negócio. Pode ser os meus fornecedores, pode ser a minha cadeia produtiva, pode ser os meus clientes. Todos esses elementos, todas essas pessoas, todas essas empresas se beneficiam com a qualidade. Uma vez que eu tenha melhores produtos, né, no mercado, eu vou fazer com que também a minha concorrência busque melhorar a sua produção, ou ela está fora do mercado. Uma vez que eu tenha um pensamento gerencial baseado na questão de sempre modificar e fazer melhor os meus métodos internos, eu tenho também, estou lançando no mercado que a minha empresa é organizada. Uma vez que eu faça internamente, né, as minhas leituras e que eu interprete que eu preciso passar para os meus colaboradores as melhores formas de fazer, que eu dê a ele treinamento, que eu dê a ele tudo que é necessário para que ele desenvolva a sua atividade da melhor maneira, eu estou mostrando para ele que ele é importante no processo. Logo,
eu terei funcionários mais motivados para executar aquelas funções. Para outros cenários que meu negócio está inserido, né, eu estou mostrando para uma comunidade, para uma sociedade onde a minha empresa está inserida, que eu tenho uma preocupação com o bem-estar social, que o meu negócio ele se preocupa em fazer mais e melhor, que o meu negócio ele se preocupa com as pessoas que compõem este negócio, né? E para os meus acionistas, para os meus investidores, entendam como quiserem, eu estou mostrando que vocês podem cada vez mais investir na minha empresa, que vocês terão um resultado financeiro cada vez melhor. Então, observem, pessoal, que toda essa cadeia, todas essas pessoas que entendem, né, a começar por nós gestores, que entendem a importância da qualidade dentro dos negócios, todo mundo vem a se beneficiar, né? Porque a gestão da qualidade também, ela acima de tudo, pessoal, ela é um componente, um dentinho na ignição, digamos assim, na forma como eu executo os meus negócios, baseados num sistema gerencial. Todas as pessoas que compõem esse setor, todos os níveis hierárquicos, todos os colaboradores, todo mundo que de alguma forma participa desses processos, eles cooperando e engajando, né, as formas pelo qual eu estou buscando a padronização, eles vêm a ganhar com isso. Então, eu posso representar a gestão de qualidade como um sistema gerencial, no qual todas as pessoas que compõem, né, todo mundo que participa com isso, ele acaba se engajando, buscando, permeando por uma qualidade para toda a empresa, para todo o negócio. Também falando, aqueles grupos, aqueles componentes, né, que fazem parte da aplicação desses círculos de qualidade, né, nós temos, uma vez que nós temos resultados, aqueles resultados que não são muitas vezes os resultados esperados com o meu processo de qualidade, eu preciso ter pessoas que entendam, de fato, como reorganizar essas tarefas, né? Pode ser grupo de supervisores, grupo de colaboradores, né? Para que identifiquem, analisem e resolvam esses problemas, né? Pessoas engajadas, pessoas aptas a achar soluções, funcionários envolvidos naquele planejamento. Isso nós chamamos, pessoal, de círculos de qualidade. Porque é importante eu salientar isso para vocês. Uma vez que eu planeje alguma mudança interna no meu negócio e que nem sempre eu consiga buscar um resultado esperado, eu preciso, se vocês lembrarem lá no método Kaizen, fazer rodar isso novamente. Como é que eu faço isso rodar novamente? Que eu busque novos dados, que eu modifique os processos, que eu localize pessoas que talvez eu tenha pessoas não aptas para desenvolver alguma atividade e que eu busque pessoas que tenham aquela aptidão para que os resultados mudem, né? Não existe, e é importante eu comentar isso com vocês, não existe uma maneira de buscar resultados diferentes, não existem maneiras de buscar melhores resultados se eu não modificar os processos. É importante que eu entenda isso, tá, gente? Muitos gestores, eles acabam achando que fazendo da mesma maneira, fazendo da mesma forma, as coisas se ajustam, né? Que os resultados se modificam. Não é bem assim. O papel do gestor, enquanto gestor de qualidade, é justamente isso, identificar, analisar o que está sendo o meu impedimento nesse processo para buscar melhores resultados e modificar aqueles componentes que fazem parte do processo. Uma vez que eu entenda isso, que eu seja um resolvedor de problema e que eu entenda que eu preciso fazer algo para ter um resultado diferente, né, a chance do meu resultado ser satisfatório, ela é muito maior. Bom, falamos aqui já em modificações de processo, falamos aqui em ferramentas, né, para desenvolver melhores processos. O que é um processo, pessoal? O que é, de fato, um processo? O que esse processo, por que existe esse processo na minha organização, né? Vamos começar pelo início. Um processo nada mais é do que um conjunto de causas com efeito de produzir determinado efeito, com o objetivo de produzir determinado efeito. Uma vez que eu tenho um processo de
Vamos pegar um exemplo aqui na área industrial. Uma vez que eu tenha um processo de fabricação de um componente, né, onde esse componente fará parte de um outro componente, eu tenho, né, um objetivo específico de dar seguimento nesse processo. Logo, o meu processo, o meu conjunto, a minha atividade, a minha ação, ela é importante para atingir determinado efeito. Então, um processo, ele é um sistema, uma sistemática de ações que são direcionadas para que eu consiga atingir algum produto, algum serviço, né, para que eu consiga atingir alguma meta. Uma vez que eu entenda o processo, pessoal, né, eu posso já classificar o que seria um problema. Porque o processo problemático, ele existe, melhor dizendo, é o efeito que me faz buscar maneiras corretas de melhor produzir determinados resultados diferentes. Então, uma vez que eu entenda o que é o processo e o que são os problemas que esses processos podem agregar, né, eu classifico o problema como sendo um resultado que fuja à curva daquilo que eu estou tentando buscar, né? Processo que não está apto, que não está nas conformidades do meu planejamento, né? É um processo problemático que me faz modificar as formas como eu vou fazer para mudar os meus resultados. Logo, pessoal, sabendo disso, eu posso dizer que resolver problemas também está associado com buscar metas, com atingir metas. Porque não se atinge metas, não se atinge resultados, se no meio desse processo, no meio desse percurso, eu tiver problemas que modifiquem toda a forma como eu elaborei esse processo. Então, sabendo, pessoal, que nós somos perfeitamente capazes de modificar processos, porque agora eu já compreendo o que é um processo, eu já compreendo como esses processos eles podem vir a ser um processo problemático, a gente faz toda essa introdução para apresentar para vocês, ou para melhor apresentar para vocês, uma ferramenta que eu julgo uma das mais importantes do meio empresarial, que é o PDCA. O PDCA, ele mostra, através de um gráfico, que tudo o que nós fazemos precisa ser planejado, executado, né? Checado os resultados, porque eu estou executando algo que eu planejei. Então, se determinada ação está indo de acordo com aquilo que eu planejei, baseado nesse resultado, eu faço a minha ação, né? PDCA representa, pessoal, Plan, Do, Check e Action. É uma sigla em inglês que nada mais representa que uma empresa ela precisa planejar, executar, checar e agir, né? Então, para todos os resultados, para todas as tarefas que eu internamente apresento no meu negócio, eu preciso medir os resultados. Uma vez que esse resultado não possua a expectativa que eu lancei sobre ele, eu preciso agir sobre ele. Como é que eu vou agir sobre ele? Eu vou buscar uma ação corretiva, eu vou repadronizar, eu vou treinar uma equipe, eu vou modificar um equipamento, né? A forma como eu vou fazer o ciclo PDCA girar novamente, cabe a mim, gestor, a mim, organizador desse processo, entender o que compõe, quais são os componentes, quais são as etapas primordiais desse processo, para novamente fazer o ciclo girar e fazer com que os resultados mudem. Então, notem, pessoal, a importância de eu saber, primeiro, o que é processo. Segundo, o que é problema e como esse problema pode impactar no meu processo. E terceiro, né, como fazer com que um processo, que muitas vezes é um processo problemático, se torne num processo que dê um resultado melhor do que eu estou imaginando. Ok? Ciclo PDCA trabalha diretamente na resolução desses problemas e faz com que todo um planejamento que eu elaborei lá no início volte a ficar dentro de uma conformidade que eu estou buscando. Bom, falamos sobre o 5S, falamos sobre o PDCA, são duas ferramentas importantes, né, para que eu entenda que todo o meu ambiente empresarial ele precisa ser destacado,
ele precisa ser analisado e corrigido, né? Por isso, pessoal, que existe o programa de qualidade total. Por isso que os negócios, eles servem para serem aprimorados. E por isso, também, que o que permeia, o que faz uma organização dar certo é a qualidade e a capacidade do seu gestor de identificar as falhas, de levantar os problemas e ser rápido na resolução dos problemas. Bom, uma vez que eu saiba identificar os componentes que fazem parte desses processos, uma vez que eu entenda a sua estrutura, a sua forma de organização e que eu consiga corrigir as etapas do processo, a chance de eu ter uma qualidade naquilo que eu estou fazendo, atendendo às necessidades dos meus clientes, de todos aqueles fornecedores e stakeholders que compõem essa atividade empresarial, ela é muito grande. Nós temos um programa aqui no Rio Grande do Sul, que eu gostaria de apresentar, ou para quem já conhece, chamado PGQP. PGQP, ele é um programa lançado com alguns critérios de avaliação que compõem e que classificam quais são as empresas que estão enquadradas, né, naqueles quesitos mínimos para se buscar uma qualidade total, né? O PGQP representa o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. As empresas que estão enquadradas no PGQP, elas possuem uma preocupação acerca do desenvolvimento da sua estratégia e do colhimento de seus resultados. Observem que os requisitos do PGQP são, e eles avançam desde a parte da estratégia, a organização da gestão operacional, a organização das pessoas, da gestão de pessoas, eles avaliam as instalações dos negócios, eles fazem um levantamento de como que é a parte da segurança do trabalho, como que a empresa contribui para uma gestão socioambiental, como que o nível de informatização e controle dos dados está sendo trabalhado nos negócios, e como que a empresa busca por novas inovações. Observem que esses itens compõem um cenário que a gente trabalha buscando tudo isso dentro de um processo empresarial. Uma vez que eu tenha uma preocupação desde a estratégia do meu negócio, como que eu vou organizar o meu negócio, as minhas operações, as minhas pessoas, né, o meu quadro humano, até a busca por novas inovações, eu tenho no meu negócio características importantes que compõem um negócio que tende a prosperar. Dito isso, meus caros, deixa eu voltar para vocês aqui rapidinho. Aqui. Pessoal, dito isso, eu novamente enfatizo, tá, que é muito importante nós conhecermos as ferramentas disponíveis nesse mercado administrativo e que eu saiba trabalhar cada uma delas baseada, né, volto a dizer, eu falei isso lá no início e faço um complemento aqui no final da nossa aula, baseado na estrutura organizacional que a minha empresa terá, né? Não adianta, se eu tiver uma empresa muito enxuta, né, que eu não tenha capacidade, por exemplo, financeira de fazer grandes modificações, eu preciso entender essa minha realidade, eu preciso entender esse meu cenário para fazer rodar ferramentas que não necessitem de grandes investimentos, como um exemplo. Certo, gente? Dito isso, a minha contribuição sobre as ferramentas de qualidade seria essa. Deixo aqui um espaço para que vocês, caso queiram fazer algum complemento, caso queiram falar sobre como que é a rotina de vocês, baseada nisso que a gente acabou de tratar aqui na aula de hoje. Caso alguém de vocês também já tenha alguma ligação com alguma dessas ferramentas, ou até mesmo com o PGQP, e quiser fazer algum comentário, também fique à vontade, tá? Deixo aqui o espaço para que vocês, de alguma forma, contribuam, se quiserem. Alguém? Não? Então tá. Ok. Pessoal, gentilmente eu peço para que a gente possa fazer o encerramento da nossa aula de hoje. Gentilmente eu peço para que vocês liguem as suas câmeras rapidamente para mim fazer a chamada. Legal. Nosso dado está em branco. Beleza. Vamos lá então, pessoal.
Vamos para a nossa chamada de hoje. Pessoal, ficou alguma dúvida? Todos entenderam sobre a aplicação das ferramentas? Todos entenderam sobre as características? Tudo certo? No silêncio de vocês, eu vou entender que vocês não ficaram com nenhuma dúvida, ok? Tranquilo. Ok. Começando, então, a nossa chamada de hoje, pessoal. Andréia Nunes. Andréia Guex. Aqui. Ok, obrigado. Bianca Freehoff. Eu. Obrigado. Daiane Mes. Aqui. Obrigado, Daiane. Denise. Aqui. Obrigado, Denise. Jefferson. Jefferson está presente, né, Jefferson? Sim, estou presente. Beleza. Gabriel da Silveira. Aqui. Obrigado, Gabriel. Jocelaine Garcia. Oi, aqui. Obrigado, Jocelaine. Luísa Bayer. Aqui. Obrigado, Luísa. Michael Wagner. Presente. Obrigado, Michael. Simone Lopes. Thaís de Castro Gomes. Marilece Oliveira. Aqui. Obrigado, Marilece. Guilherme da Silva. Aqui. Beleza, Guilherme, obrigado. E Graziele Gonçalves. Não? Pessoal, alguém não foi chamado? Não? Certo, então, meus queridos, a nossa contribuição, então, hoje seria essa, tá? Permaneço à disposição de vocês, gosto sempre de enfatizar isso, caso fiquem com alguma dúvida no material, caso queiram tirar alguma dúvida sobre o que foi passado hoje, por favor, me manda um e-mail, me chame no WhatsApp, que, na medida do possível, a gente vai respondendo vocês aqui, tá certo? Desejo a todos uma excelente semana, que a gente consiga aí, cada vez mais, buscar novos conhecimentos e, principalmente, aplicá-los dentro das nossas organizações. Grande abraço em todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.